Frank observava seu advogado, Ted Peterson, atrapalhado com os papéis do divórcio, enquanto Brenda May Davis, impecavelmente vestida, sorria com desdém do outro lado do tribunal. Sua mão cravejada de diamantes, a mesma em que ele havia colocado a aliança de casamento, gesticulava vagamente em sua direção. A juíza Reis, com o rosto impassível, proferiu o veredicto: metade de tudo, incluindo as terras onde seu avô havia construído a fazenda. É justo, Frank, sussurrou Brenda May com um sorriso afiado, considerando tudo o que fiz por você. Frank Miller acomodou-se ainda mais na cadeira de carvalho duro, a superfície polida fria sob suas palmas. Observou Brenda May Davis do outro lado do corredor, sua postura rígida, o queixo levemente erguido, uma elegância praticada. Ela vestia um terno cinza carvão, impecavelmente ajustado, e seus cabelos loiros, sempre meticulosamente arrumados, brilhavam sob as luzes fluorescentes do tribunal. Uma pontada de amarga diversão o invadiu, uma dor familiar. Aquele era o palco dela. Gary Benson, advogado de Brenda May, um homem de voz imponente e cabelos grisalhos impecavelmente penteados, estava na metade de suas alegações finais. Ele descreveu Brenda May como a esposa dedicada por excelência, uma mulher que havia deixado de lado sua própria carreira promissora para administrar a casa e cultivar uma vida social próspera, tudo em apoio às ambições de Frank. As palavras de Benson se arrastavam, detalhando os supostos sacrifícios de Brenda May, sua dedicação inabalável. Ele alegou que ela tinha direito à metade de tudo, não apenas aos bens do casal, mas também às ações herdadas de Frank na empresa Harris Technologies e às terras que pertenciam à sua família há gerações. O olhar de Frank desviou-se para Brenda May. Ela encontrou o seu olhar por uma fração de segundo, um leve, quase imperceptível movimento de cabeça. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela usava quando ganhava uma discussão ou conseguia uma reserva em um restaurante exclusivo. Ele teve vontade de rir, um som seco e oco. Sacrificou sua carreira. Ele pensou nas inúmeras embalagens de comida para a viagem, nas pilhas de revistas de moda, nas horas gastas ao telefone reclamando de pequenos inconvenientes. Sua gestão doméstica frequentemente consistia em delegar tarefas e depois criticar os resultados. A verdade era bem menos glamourosa do que a narrativa polida de Benson. A juíza Martha Reis, conhecida por sua imparcialidade e pelos cabelos grisalhos presos em um coque austero, desviou sua atenção de Benson para o advogado de Frank, Ted Peterson. Sua expressão era indecifrável, como sempre. Sr. Peterson, disse ela com a voz clara e sem inflexão. Sua réplica? Ted, um homem cuja postura tranquila escondia uma mente jurídica afiada, levantou-se lentamente, ajustou os óculos. Meritíssimo, começou ele com a voz calma. Muitas das alegações apresentadas pela parte contrária são, francamente, exageradas, se não totalmente infundadas. Um músculo da mandíbula de Brenda May se contraiu. Seu olhar endureceu, por um breve instante. Era uma microexpressão, algo que a maioria das pessoas não perceberia, mas Frank passara 7 anos aprendendo a ler cada sutil mudança em suas feições. Ele conhecia bem aquele olhar. Era raiva, pura e fria. Era o prelúdio de uma discussão, uma palavra áspera ou um gesto de desprezo. Ele sentiu uma dor fantasma no peito, a lembrança de 1000 momentos semelhantes. 7 anos. Parecia uma eternidade, mas no silêncio do tribunal, sua mente vagou 5 anos para trás, para uma vida diferente, uma cidade diferente. Nova York. A lembrança veio sem ser convidada, nítida e clara. Era um jantar de gala beneficente, um daqueles eventos excessivamente formais em um salão de baile cavernoso, repleto do tilintar de taças de champanhe e do murmúrio baixo de conversas pomposas. Frank não queria estar lá. Jantares de gala não eram a sua praia. Ele preferia o zumbido silencioso dos servidores, o brilho dos monitores, o progresso tangível do código. Ele estava lá por um único motivo: conhecer Robert Davis, um investidor de capital de risco que detinha a chave para a próxima rodada de financiamento da Harris Technologies. Ele estava encostado em uma corda de veludo, tomando um drink morno, procurando Davis com o olhar quando a viu pela primeira vez. Brenda May. Ela se destacava, mesmo em uma sala cheia de mulheres deslumbrantes. Usava um vestido vermelho escuro que delineava suas curvas, cuja elegância simples atraía o olhar. Seus cabelos loiros estavam penteados para trás, revelando um maxilar forte e olhos inteligentes que pareciam absorver tudo.
Ela não apenas flutuava, movia-se com propósito. Ela cruzou o olhar com o dele e, com uma mudança quase imperceptível na trajetória, começou a caminhar em sua direção. Ela tinha um jeito de atravessar a multidão, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Você parece estar planejando sua fuga, disse ela, com a voz baixa e confiante, um leve sorriso nos lábios. Meu nome é Brenda May Davis. Frank, momentaneamente pego de surpresa, ofereceu um sorriso educado. Frank Miller. Eu sei, respondeu ela com os olhos brilhando. Harris Technologies. Inovação em blockchain. Muito impressionante. Ela tomou um gole de sua bebida, um líquido transparente em um copo alto. Sua empresa está causando impacto. Tenho acompanhado sua trajetória. Eles conversaram então sobre o mercado, sobre o potencial da tecnologia de registro distribuído, sobre o desafio de convencer os investidores tradicionais a abraçar o futuro. Brenda May ouviu atentamente, suas perguntas incisivas e precisas, revelando uma surpreendente profundidade de conhecimento. Ela não se limitava a repetir manchetes. Ela compreendia os mecanismos subjacentes, as sutis mudanças no cenário tecnológico. Ele percebeu que ela era realmente impressionante. O barulho do baile de gala se dissipou num zumbido baixo. Frank sentiu-se atraído por Brenda May, uma conexão genuína que não havia previsto. Sua mente era ágil, suas observações precisas. Gostaria de continuar isso, disse ele, surpreendendo-se com a franqueza. Talvez em algum lugar menos público. Ela sorriu, um lampejo de branco contra o vestido vermelho. Conheço o lugar perfeito. 3 noites depois, Frank se viu em um aconchegante e intimista clube de jazz em Greenwich Village. O ar estava impregnado com o aroma de madeira envelhecida, cerveja velha e as notas quentes e roucas de um saxofone. Brenda May já estava lá, sentada a uma pequena mesa à luz de velas. Naquela noite, ela vestia jeans escuros, uma blusa de seda e um delicado colar de prata. Casual, mas inegavelmente elegante. Ela apontou para a cadeira vazia. Pensei que você apreciaria algo um pouco mais autêntico do que um encontro beneficente. Ela sabia os nomes dos músicos que tocavam, a história do clube, até mesmo as nuances sutis da improvisação do saxofonista tenor. Frank ficou impressionado. Depois de terem feito os pedidos, bourbon para ele, gin tônica para ela, ela se inclinou ligeiramente para a frente. Então, Frank Miller, além do blockchain e do valor de mercado, quem é você? Seu olhar era firme, curioso. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Ele tomou um gole de seu bourbon. Cresci em um rancho no Texas, começou, as palavras soando estranhas naquele cenário nova-iorquino. Meu pai, Hank, era um pecuarista de corpo e alma. Terra, suor, céu aberto. Esse era o mundo dele. Fez uma pausa, um leve amargor vindo à tona. Ele nunca entendeu muito bem meu fascínio por computadores. Chamava isso de apertar botões para a gente da cidade. Achava que eu estava perdendo meu tempo, desperdiçando minha vida. A música de jazz pareceu suavizar, quase como se estivesse ouvindo. Ele morreu antes mesmo da Harris Technologies decolar de verdade, continuou Frank, as palavras saindo com mais facilidade agora, talvez até demais com o bourbon aquecendo seu peito. Um ataque cardíaco, rápido. Nunca vi nada disso. O sucesso, quero dizer. Sempre senti que havia algo inacabado entre nós. Ele mexeu a bebida com o dedo. E o rancho? Ainda não consigo me desfazer dele. Muita história, muita... ele. Brenda May estendeu a mão por cima da mesa, seus dedos tocando brevemente o dorso da mão dele. Seu toque foi leve, quase imperceptível, mas carregava um calor que o surpreendeu. Isso parece incrivelmente difícil, Frank, disse ela, com a voz suave e os olhos transmitindo uma compreensão profunda e genuína. Perdê-lo antes que ele visse você florescer de verdade. O ambiente intimista, a luz baixa, o jazz suave e o bourbon se combinaram para libertar algo dentro dele. Ele se viu falando com mais liberdade do que em anos, articulando o nó de arrependimento e palavras não ditas que o prendiam desde a morte de Hank. O anseio por aprovação, o mal-entendido que durou uma vida inteira, a tensão silenciosa que sempre existiu entre eles. Ela ouviu, com a cabeça ligeiramente inclinada e a expressão pensativa. Às vezes, disse ela finalmente retirando a mão, manter um lugar como esse não se trata da terra em si, mas de preservar uma parte de onde você veio. É uma forma de honrar suas raízes, Frank. Uma maneira de manter vivo o legado dele, mesmo que ele não tenha compreendido completamente o seu. As palavras dela o atingiram com uma força inesperada, tocando uma corda profunda dentro dele.
Era uma observação simples, mas que lhe pareceu profundamente perspicaz. Ele se sentiu compreendido de uma forma que não sentia desde que sua mãe, Sarah Miller, falecera anos atrás. Ela fora a ponte entre ele e seu pai, aquela que sempre parecia compreender os dois mundos. Com a sua partida, essa conexão se desfez. Já não consigo ficar lá, admitiu Frank, olhando para o seu reflexo no vidro. Fantasmas demais na poeira, conversas demais que nunca terminei. Brenda May assentiu lentamente. Você vai terminar essas conversas, disse ela, com a voz suave, mas firme. Não com ele, mas consigo mesma. Ele a olhou então, olhou-a de verdade. Seus olhos não continham julgamento, apenas uma sabedoria serena. Naquele momento, ele se sentiu completamente visto, totalmente exposto, mas estranhamente seguro. Ele não percebeu então que estava simplesmente caindo nas armadilhas perfeitamente planejadas da campanha calculada de Brenda May. A partir daquela noite, o romance deles acelerou com um ímpeto rápido e quase inevitável. Jantares levaram a conversas até altas horas da noite, que levaram a viagens de fim de semana para fora da cidade. Em 6 meses, Brenda May já estava carregando caixas para o espaçoso apartamento dele em Manhattan, seus pertences elegantes e cuidadosamente selecionados, integrando-se perfeitamente à estética mais utilitária dele. Ela o apresentou ao seu círculo social, um grupo refinado de artistas, financistas e galeristas que pareceram acolhê-lo instantaneamente. Ela se tornou não apenas sua parceira, mas uma presença inegável em sua vida, estabelecendo-se com uma autoridade discreta e confiante. O ar salgado dos Hamptons trazia o aroma distante do cedro e os gritos fracos das gaivotas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Frank e Brenda May caminhavam pela areia molhada, a maré recuando, deixando para trás uma superfície lisa e reflexiva. Era uma noite perfeita, o tipo de momento que parecia saído de um filme. Poderíamos construir algo verdadeiramente belo, Frank, disse Brenda May com a voz suave, contemplando a imensidão do oceano. Uma vida, um legado, um futuro. Ela se virou para ele, os olhos brilhando na luz crepuscular. Você é brilhante, Frank. Tão ambicioso e ao mesmo tempo tão gentil. Você merece tudo de bom neste mundo. Ele sentiu uma onda de calor, uma certeza profunda e ressonante. Era isso. Era essa a mulher. Parou, tateando o bolso do paletó, e tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, um diamante de 3 quilates. Lapidação brilhante, captava os últimos raios de sol. Ajoelhou-se. Brenda May, você quer casar comigo? Por uma fração de segundo, antes que as lágrimas brotassem e a mão tremesse, ele viu um lampejo de algo em seus olhos, rápido como um raio que desapareceu antes que ele pudesse nomear. Não era alegria nem surpresa, era triunfo. Estava ali, claro como o dia, e então, instantaneamente, foi mascarado pela encenação ensaiada de uma emoção avassaladora. Sua mão voou para a boca, seus olhos se arregalaram e ela murmurou sem fôlego. Sim, Frank, 1000 vezes sim. Ela o abraçou com força, enterrando o rosto em seu ombro. Ele a abraçou, sentindo-se o homem mais feliz do mundo. Estava absolutamente convencido de que havia encontrado sua parceira perfeita, a mulher que o entendia, que o via, que o amava. O brilho em seus olhos era apenas a luz, dizia a si mesmo, o sol poente, pregando peças. 2 semanas antes do casamento, a ilusão começou a ruir. Seu advogado, Bill Jenkins, um homem robusto com um semblante pragmático, convocou uma reunião urgente. Frank, precisamos discutir um acordo pré-nupcial, disse Bill, com voz firme sentado em frente à escrivaninha de mogno de Frank. Considerando sua participação na Harris Technologies, as terras herdadas e seus outros bens, do meu ponto de vista, é inegociável. Frank se irritou. Um acordo pré-nupcial? Bill, isso parece desnecessário. Como se estivéssemos planejando o fracasso antes mesmo de começar. Bill inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços na mesa. Não se trata de planejar para o fracasso, Frank. É um seguro, protege ambas as partes, define expectativas com clareza, previne possíveis desentendimentos futuros, garante que o que você construiu, o que sua família construiu, continue sendo seu e, igualmente, protege os interesses de Brenda May caso as coisas não deem certo. Frank se lembrou da leve pausa, do vago desconforto na voz de Brenda May quando ele mencionou a ideia casualmente meses atrás. Ela a descartou na época como
algo para gente rica, não para nós. Ele não insistiu. Agora era inevitável. Mais tarde naquela noite, ele sentou Brenda May na sala de estar, com as luzes da cidade cintilando do lado de fora da janela panorâmica. Meu advogado, Bill, está insistindo em um acordo pré-nupcial, começou ele tentando parecer o mais indiferente possível. É só uma formalidade, sabe? Procedimento padrão para alguém com certos bens. Ele tentou tranquilizá-la, minimizar a situação. Não precisa se preocupar, só papelada. Brenda May alisou o vestido de seda com uma expressão cuidadosamente neutra. Ah, Frank, disse ela com a voz um pouco doce demais. Você sabe que confio plenamente em você. Meu amor por você não tem a ver com dinheiro. Ela fez uma pausa e acrescentou. Mas, para minha própria tranquilidade, talvez eu devesse pedir ao meu advogado para analisar a situação, só para garantir que seja justo para nós dois, é claro. Ele concordou, aliviado por ela não ter feito mais alarde. Alguns dias depois, ela o apresentou ao seu advogado, um associado de lábia fácil do escritório de Gary Benson, um sócio júnior, como ela o chamou. O advogado revisou o documento, fez algumas pequenas alterações, quase insignificantes nas cláusulas sobre despesas domésticas e contas conjuntas, que Frank aceitou prontamente. Ele só queria que tudo estivesse resolvido. O acordo pré-nupcial foi assinado, testemunhado e registrado. Parecia mais um item riscado da lista, um pequeno obstáculo superado antes da grande celebração. O casamento em si foi suntuoso, realizado em uma grande propriedade no Vale do Hudson. Centenas de convidados, uma orquestra completa, um jantar com vários pratos, flores importadas da Europa. Na época, Frank viu isso como uma prova do amor deles, um belo começo. Agora, olhando para trás, ele vê como uma performance elaborada, uma demonstração cuidadosamente orquestrada para consolidar uma imagem, para marcar território. Cada sorriso, cada brinde, cada passo de dança meticulosamente coreografado. Olhando para trás, os primeiros anos do casamento pareciam menos uma parceria e mais uma fachada cuidadosamente construída. A Harris Technologies continuava a prosperar, exigindo a atenção incansável de Frank, crescendo de uma startup para um player significativo no espaço blockchain. Mas, à medida que seus negócios se expandiam, a intimidade em seu casamento definhava. Brenda May parecia prosperar no turbilhão social, sua agenda lotada de galas, almoços beneficentes e festas exclusivas. Seus gastos se tornaram um zumbido silencioso e constante ao fundo, uma nova bolsa de grife, um projeto de reforma para um quarto de hóspedes, uma viagem impulsiva a Paris para um fim de semana entre amigas. Frank sentiu o crescente distanciamento como um arrepio lento e insinuante. O apoio dela era passivo, uma mera presença em eventos corporativos, um elogio ocasional ao seu trabalho, mas nunca um envolvimento real com os desafios técnicos ou as decisões estratégicas que consumiam seus dias. Ele começou a se lembrar das palavras de Bill Jenkins sobre o acordo pré-nupcial, um leve eco do passado. Ele havia ligado para Bill uma vez, meses depois do casamento, durante uma pausa em sua inquietação. É sólido, Frank, disse Bill, com voz tranquilizadora ao telefone. Inabalável. Protege seus bens pré-nupciais, qualquer participação que você possuía na Harris Technologies antes do casamento. As reivindicações dela se limitam aos bens acumulados durante o casamento. Durante o casamento e mesmo assim há estipulações. Frank desligou o telefone, sentindo um alívio momentâneo, reprimindo a sensação incômoda de que precisava de tal documento em primeiro lugar. Em seguida, veio o e-mail anônimo. Uma única linha, concisa. Sua esposa está saindo com Chet Riley. Confira a agenda dela. Frank encarou a tela, um arrepio frio percorrendo sua espinha. Ele descartou a ideia, é claro. Ciúme, rivais profissionais. Era um mundo cruel, mas a semente da dúvida, uma vez plantada, começou a germinar. Ele começou a notar algumas coisas, mudanças pequenas, quase imperceptíveis. A evasiva de Brenda May quando ele perguntava sobre o dia dela. O jeito como o celular dela estava sempre com a tela virada para baixo, sempre fora de alcance. As noites com os amigos que se estendiam até altas horas da madrugada. O tom de voz baixo durante as ligações que ela encerrava abruptamente quando ele entrava na sala. Ele dizia a si mesmo que era paranoia. O estresse do trabalho. Certa noite, enquanto ela tomava banho, ele pegou o celular dela. Seus dedos hesitaram sobre a tela. Ele sabia a senha.
Sentiu uma onda de vergonha, uma sensação de invasão de privacidade, mas a dúvida era forte demais naquele momento. Abriu o registro de chamadas. Chamadas repetidas, quase diárias, para um número desconhecido, sempre por volta do mesmo horário, sempre no final da tarde ou à noite. Anotou o número. No dia seguinte, Frank fez outra ligação, desta vez para um tipo diferente de profissional. Stan, disse ele ao telefone. Preciso de alguém discreto. Stan era um ex-detetive da polícia de Nova York que agora dirigia sua própria empresa de investigações particulares. Uma recomendação de um contato que lidava com casos sensíveis de espionagem corporativa. Stan era eficiente. Eficiente demais. Em uma semana, o homem tinha as respostas. Frank estava sentado no escritório de Stan, pouco mobiliado, com o ar impregnado pelo cheiro de papel velho e café morno. Stan deslizou um envelope pardo pela mesa. O nome dela é Brenda May Miller. O homem é Chet Riley, executivo de nível médio da Meridian Dynamics, seu concorrente. Frank abriu o envelope. Dentro havia fotografias, granuladas, mas inconfundíveis. Brenda May, rindo com o braço entrelaçado no de Chet Riley. Brenda May, beijando Chet Riley no canto pouco iluminado de um restaurante. Brenda May, saindo de um prédio de apartamentos comum com Chet Riley, ambos ajeitando as roupas. Havia também gravações de áudio, fragmentos de conversas, bate-papo casual, sussurros suaves. Inegáveis. Frank sentiu um frio pavor, não surpresa. A confirmação nauseante do que ele já sabia, lá no fundo, no estômago. A amargura se instalou, fria e pesada. Ele olhou para a última foto, o sorriso radiante e confiante de Brenda May, e finalmente entendeu aquele lampejo de triunfo que vira em seus olhos na praia dos Hamptons. Não era alegria. Era a emoção da caçada, a satisfação de um prêmio conquistado. As fotos estavam espalhadas pela superfície polida da mesa de jantar, contrastando fortemente com a toalha branca. Recibos de hotéis, transcrições de telefonemas, trechos de gravações de áudio, a verdade condenatória, exposta. Frank estava de pé diante de Brenda May, com as mãos cruzadas atrás das costas e o maxilar tenso. Ele esperava lágrimas, raiva, uma demonstração de arrependimento, um colapso, qualquer coisa, menos o que viu. Brenda May caminhou lentamente ao redor da mesa, seus olhos examinando as evidências. Ela pegou uma fotografia, uma dela e de Chet Riley rindo enquanto tomavam drinks, e a observou. Sua expressão era completamente calma, quase indiferente. Ela olhou para ele. Então, você sabe. Sua voz era uniforme, desprovida de qualquer emoção perceptível. Ela não negou nada. Brenda May, começou Frank com a voz embargada. Como você pôde? Ela suspirou, uma expiração lenta e teatral. Frank, sinceramente, você é casado com a sua empresa há anos. Eu existo na periferia da sua vida. Seu trabalho, sua ambição, é só isso que importa para você. O que você esperava? Sou uma mulher, Frank. Tenho necessidades, desejos. Senti solidão. Ela falou como se estivesse explicando um fato simples e inegável, não confessando uma profunda traição. Seu sangue gelou. Sozinha? Retrucou ele, a raiva finalmente rompendo sua fachada controlada. Eu tentei, Brenda May. Tentei conversar com você, planejar fins de semana. Você estava sempre muito ocupada, muito cansada, sempre com outro compromisso social. Minha ambição construiu a vida que você claramente desfruta. A mesma vida pela qual você acabou de alegar que eu a negligenciei. Ele gesticulou ao redor do opulento apartamento deles. Ele observou o rosto dela, procurando qualquer lampejo de remorso, qualquer sinal de emoção genuína. Não havia nada, apenas uma resolução silenciosa. Foi então que a ficha caiu com uma clareza nauseante. A confissão dela não era um ato de contrição, era uma jogada calculada, um preâmbulo para algo mais. Ela não estava quebrada. Ela estava negociando. Bem, está claro que isso não está funcionando, afirmou Brenda May, colocando a foto de volta na mesa. Quero o divórcio. Ela o encarou diretamente. E mereço mais do que esses termos insignificantes que esse acordo pré-nupcial ridículo impõe. Eu contribuí para a sua vida, Frank. Minha presença, minhas conexões, minha imagem, tudo isso beneficiou seus negócios. Frank olhou para ela, atônito com a audácia descarada. A completa ausência de sentimentos. Aquela não era a mulher com quem ele pensava ter se casado. Era uma estranha, fria e implacável. Você receberá exatamente o que está estipulado no acordo pré-nupcial, disse ele com a voz baixa.
tremendo levemente de fúria contida. Nem um centavo a mais. Você assinou, Brenda May. Seu advogado revisou. É a prova de balas. Um sorriso fraco, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Ela ergueu a mão lentamente e a colocou sobre a barriga. Talvez, disse ela, baixando a voz para um tom mais suave e ameaçador. Mas e o nosso filho, Frank? As palavras pairaram no ar, pesadas e venenosas. Frank sentiu um nó na garganta. Nosso filho? Ele zombou, o som oco. Você está se encontrando com Chet Riley há meses. Quer um teste de paternidade, Brenda May, imediatamente. Ele pensou na cronologia, nas lacunas, nas datas concretas do relatório de Stan. Não podia ser. Eu me recuso, disse ela, erguendo o queixo em desafio. Não vou submeter meu filho. Não sou criança submetida a um processo tão humilhante. Esta criança é sua, Frank. E isso muda tudo. E Frank sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. A estrutura meticulosamente construída de sua vida, seus negócios, sua aparente segurança, desmoronou ao seu redor. Ele precisava de Bill. Precisava de clareza, precisava de um plano. Ele ligou para Bill Jenkins no momento em que Brenda May se recolheu ao quarto fingindo uma súbita dor de cabeça. Bill, disse Frank em um sussurro, temos um problema, um grande problema. Ele relatou o confronto, a confissão fria, a exigência audaciosa de mais dinheiro e então o anúncio arrepiante. Bill ouviu em silêncio. Quando Frank terminou, houve uma longa pausa. Frank, disse Bill finalmente com a voz grave, não diga mais nada a ela sobre isso. Nem uma única palavra. Não reconheça o fato. Não discuta. Não reaja. E, acima de tudo, não concorde com nada. Precisamos traçar uma estratégia. Isso muda toda a dinâmica. Precisamos reunir mais provas. Concentre-se na paternidade daquela criança. Mantenha isso em segredo absoluto. Sigilo total. Precisamos agir com muita cautela. Frank desligou o telefone, sentindo o aparelho pesado na mão. Olhou para a porta fechada do quarto, atrás da qual Brenda May estava deitada, provavelmente planejando seu próximo passo. A fria realidade da situação o atingiu em cheio. Ele sabia agora que cada movimento dela era calculado. Cada palavra, cada gesto, uma peça de um quebra-cabeça maior. Ele não podia presumir nada. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O plano começou a tomar forma durante uma série de telefonemas sussurrados entre Frank e Bill Jenkins. A raiva em Frank era agora uma lâmina fria e afiada, afiada pela traição. Ele queria mais do que apenas um rompimento amigável. Ele queria expor Brenda May. Precisamos armar uma cilada, Frank, disse Bill com a voz sombria. Dar a ela corda suficiente para se enforcar, por assim dizer. Frank entrou no apartamento deles mais tarde naquela semana, com o rosto mascarado por um cansaço cuidadosamente construído. Aproximou-se de Brenda May, que folheava uma revista. Tenho pensado, disse ele com a voz mais suave do que nas últimas semanas. Em tudo, em nós, no bebê. Forçou-se a encontrar o olhar dela, a injetar um toque de dor e aceitação relutante em seus olhos. Talvez isso seja um sinal, uma chance para um recomeço de verdade. Longe da cidade, longe de tudo que nos complicou. Brenda May abaixou lentamente a revista. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente num lampejo de cálculo. Um novo começo? Sim, continuou Frank, insistindo. O rancho da minha família no Texas. É tranquilo, pacífico, sem distrações. Nós poderíamos criar nosso filho lá, longe do caos de Nova York. Um lugar onde Hank gostaria que seu neto crescesse. Ele a observou atentamente, sabendo que a menção ao rancho era uma aposta calculada. Era rural, um contraste gritante com seu estilo de vida em Manhattan. Sua reação inicial foi uma careta, um leve aperto nos lábios. Então, um sorriso lento e predatório se espalhou por seu rosto. Ele percebeu. Ela viu uma oportunidade. O rancho, talvez, como moeda de troca, uma forma de controlá-lo, isolado de sua rede de contatos. O rancho, ela ponderou, prolongando as palavras. Parece rústico, mas paranosso. Criança, Frank, talvez seja o melhor a fazer. Ela concordou. Em poucos dias, tudo estava em andamento. Frank providenciou para que um médico de confiança e discreto em uma cidade próxima do Texas ficasse de plantão para o cuidado pré-natal de Brenda May. Ele também pediu a Stan que enviasse uma pequena equipe de investigadores particulares para a região, com instruções claras.
manter Brenda May sob vigilância atenta e discreta. A vida no rancho era exatamente como Brenda May temia. Isolada, silenciosa, longe das boutiques sofisticadas e da interminável agenda social de Manhattan. Ela reclamava frequentemente e em voz alta da poeira, da falta de bons restaurantes e da internet lenta. Passava a maior parte dos dias em seu escritório improvisado ou ao telefone, sua voz um murmúrio baixo que Frank nunca conseguia decifrar. Ela ainda se achava esperta que suas ligações para Chet Riley passavam despercebidas. Mas Frank estava um passo à frente. Antes mesmo de chegarem, ele já havia ordenado que os homens de Stan instalassem minúsculas câmeras de alta definição e dispositivos de gravação, principalmente no escritório, onde Brenda May passava a maior parte do tempo. O rancho agora era um centro de vigilância, cada canto da vida de Brenda May monitorado. Enquanto isso, Frank desempenhava o papel do marido ocupado e um tanto alheio. Passava longas horas em seu próprio escritório, fingindo estar preocupado com a Harris Technologies, dando a Brenda May uma falsa sensação de segurança. Ocasionalmente, ele saía do rancho para reuniões de negócios na cidade mais próxima, proporcionando a ela bastante tempo sem supervisão. Certa noite, depois que Brenda May foi dormir, Frank foi até seu escritório, tirou uma pasta da gaveta trancada, um fichário grosso com a etiqueta Harris Tech Investments, projeções do terceiro trimestre. Dentro, cuidadosamente colocado sobre outros documentos menos confidenciais, havia um resumo inventado de seus ativos financeiros pessoais, elaborado por Bill Jenkins. Mostrava um valor ligeiramente inflado, mas plausível que a faria salivar. Deixou a pasta casualmente sobre a mesa entreaberta como se tivesse esquecido. Sabia que Brenda May tinha o hábito de arrumar seu escritório quando ele saía. Na manhã seguinte, ele fez questão de sair cedo do rancho, dando a ela tempo para descobrir seu descuido. Quando retornou mais tarde naquele dia, a pasta estava de volta ao seu lugar, cuidadosamente fechada. Mas as câmeras contavam uma história diferente. As imagens mostraram Brenda May entrando em seu escritório, seus olhos imediatamente atraídos pela pasta aberta. Ela hesitou por um momento, depois a abriu, seu olhar percorrendo o resumo financeiro falsificado. Ela pegou o celular, tirou algumas fotos rápidas e, com um olhar furtivo ao redor da sala vazia, devolveu a pasta à mesa. Mais tarde naquela tarde, as mesmas imagens mostraram ela enviando uma mensagem. A equipe de Stan confirmou as fotos do documento, enviadas diretamente para Chet Riley. As evidências se encaixaram, frias e inegáveis. Seu principal motivo não era amor, nem mesmo solidão. Era puramente financeiro, movido por uma ganância calculada e reforçado pelo engano. A médica do rancho, uma mulher pragmática chamada Doi Evans, fez sua primeira visita domiciliar ao rancho Miller. Ela foi minuciosa, profissional e absolutamente inflexível. Senhora Miller, afirmou, com voz firme, porém agradável. Para uma gravidez saudável, especialmente considerando sua idade, precisamos de um exame completo. Isso inclui um painel completo de exames de sangue. Brenda May, é claro, se irritou, mas o médico foi implacável, falando sobre riscos e procedimentos médicos padrão. Recusar levantaria suspeitas imediatas, algo que Brenda May claramente queria evitar. Ela concordou a contragosto, com um sorriso forçado nos lábios, e seus olhos se voltaram para Frank, que manteve uma expressão neutra. Frank havia providenciado tudo. As amostras, uma vez coletadas, foram tratadas com extrema discrição. Não apenas foram enviadas para exames pré-natais de rotina, mas uma porção separada, meticulosamente etiquetada, foi despachada secretamente para um laboratório especializado. Lá, o sangue foi testado para paternidade, comparado ao DNA de Frank, que ele havia fornecido semanas antes, e comparado ao de Chet Riley, que Stan conseguira obter por meios pouco ortodoxos, mas inegavelmente eficazes. Os resultados chegaram 3 dias depois, lacrados em um envelope pesado entregue diretamente a Bill Jenkins, que então os encaminhou a Frank. Frank o abriu com uma certeza fria. As palavras saltaram aos seus olhos, nítidas e inequívocas. Frank Miller é excluído como pai biológico. Mais abaixo, a confirmação. Chet Riley é considerado o pai biológico, com uma probabilidade de 99%. Uma amarga sensação de vingança o invadiu, um nó frio e duro em seu estômago finalmente se desfazendo. A peça final e condenatória do quebra-cabeça. A criança não era dele. O grande engano de Brenda May, sua última arma,
estava exposto. Ele agora tinha provas irrefutáveis de seu caso extraconjugal, de sua intenção de fraudá-lo e da mentira calculada sobre sua gravidez. Ele esperou até que Brenda May estivesse em seu escritório, fazendo outra ligação em voz baixa, antes de entrar. Ela olhou para cima, assustada, e encerrou a ligação rapidamente. Ele colocou o envelope sobre a mesa dela, deslizando-o pela madeira polida até que parasse bem em frente a ela. Acho que você vai querer ver isso, Brenda May. Seus olhos se estreitaram, um lampejo de apreensão. Ela abriu o envelope, os dedos tremendo levemente enquanto desdobrava o documento. Seu olhar percorreu a página, lendo a linguagem formal, os números. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez doentia. Sua máscara cuidadosamente construída, a compostura fria que mantivera por meses, finalmente se desfez. Um som gutural e rouco escapou de seus lábios, uma mistura de medo e pura raiva descontrolada. "Seu desgraçado!" gritou ela, sua voz ecoando no pequeno cômodo. Ela se lançou para a frente, agarrando o documento e rasgando-o em pedaços. "Seu filho da puta traiçoeiro! Como você se atreve? Como pôde fazer isso?" Seus olhos flamejavam, completamente consumidos pela fúria. A elegância cuidadosamente cultivada havia desaparecido, substituída por algo selvagem e desesperado. Seu plano meticulosamente elaborado, aquele que ela havia tecido com tanto cuidado, jazia em farrapos a seus pés. Frank manteve-se firme, impassível diante do desabafo dela. A raiva, embora intensa, já não o dominava. "Acabou, Brenda May", disse ele com a voz plana e sem emoção. "Tenho provas suficientes da sua fraude. O caso, a falsa gravidez, as tentativas de manipular meu patrimônio, cada detalhe." Ele gesticulou vagamente ao redor da sala. "Sei das suas conversas com Chet. De como você planejou me deixar sem um tostão." Ela ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados por um horror que começava a surgir. "O quê? Do que você está falando?" Gaguejou com a voz trêmula. "As gravações, Brenda May", esclareceu Frank, observando o rosto dela se contorcer com crescente pavor. "Seus estudos, os telefonemas, os planos que vocês fizeram juntos. Está tudo gravado. Cada palavra." Ela se deixou cair na cadeira, os ombros tremendo, a força se esvaindo dela. "Frank, por favor", sussurrou, a voz embargada, tentando apelar para o fantasma do homem com quem pensava ter se casado. "Não faça isso. Podemos conversar. Seja razoável. Você é um homem bom. Sempre foi." Sua voz era um apelo patético, desesperado e cru. Mas Frank permaneceu impassível. A gentileza, a empatia que outrora sentira, fora sistematicamente eliminada, substituída por uma clareza fria e resoluta. "Estou entrando com o pedido de divórcio, Brenda May", declarou ele com a voz firme, alegando infidelidade e fraude, com todas as provas. "Você não receberá nada além do que o acordo pré-nupcial determina. E se você contestar, se tentar dificultar as coisas, garantirei que cada detalhe do seu engano se torne público." As luzes fluorescentes do tribunal pareciam vibrar com uma nova intensidade quando Ted Peterson, advogado de Frank, se levantou para apresentar seu caso. O ar estava carregado de expectativa. Gary Benson acabara de pintar Brenda May como a esposa injustiçada, a vítima trágica de um marido obcecado pelo trabalho. Agora, era a vez de Frank contar sua versão dos fatos, ou melhor, a vez de Ted expor os fatos concretos e frios. Ted começou, metodicamente, a desmontar os argumentos de Gary Benson, ponto por ponto. Ele mencionou as contribuições mínimas de Brenda May para a casa, seus gastos crescentes e suas frequentes ausências. Apresentou registros financeiros, mostrando a discrepância entre os sacrifícios alegados por ela e seu estilo de vida real. Em seguida, ele apresentou o acordo pré-nupcial. Mostrou uma cópia ao juiz, com as páginas impecáveis. "Vossa Excelência", declarou Ted com voz calma e clara. "Este documento, assinado por ambas as partes e revisado pelo próprio advogado da Sra. Miller, define claramente a divisão de bens." Ele destacou cláusulas específicas e leu em voz alta trechos com os quais Brenda May havia concordado, com a assinatura dela em destaque na tela de projeção. Um murmúrio percorreu a galeria. Os sussurros começaram. Brenda May, ao lado de Gary Benson, remexeu-se desconfortavelmente, sua compostura anterior começando a ruir. "E agora, meritíssimo", continuou Ted, com a voz ganhando um tom deliberadamente mais grave, "chegamos a uma prova crucial." Ele fez uma pausa,
deixando o silêncio se prolongar. A questão da criança. Ele tirou outro envelope lacrado do papel. Temos aqui os resultados de um teste de paternidade completo. Entregou-o ao oficial de justiça, que o entregou ao juiz Reis. A juíza abriu o documento, franzindo levemente a testa enquanto lia. Seus olhos, geralmente tão impassíveis, se arregalaram quase imperceptivelmente. Ela ergueu o olhar, percorrendo a sala do tribunal, antes de se fixar em Brenda May. O tribunal recebeu os resultados, declarou ela com a voz desprovida de emoção, que indicam que o Sr. Frank Miller não é o pai biológico da criança que a Sra. Miller alega ter. A revelação bombástica atingiu o tribunal como uma força física. A atuação de Brenda May, sua fachada de vítima cuidadosamente construída, desmoronou. Um suspiro coletivo irrompeu da galeria. Nas últimas fileiras, onde alguns jornalistas estavam sentados, canetas riscavam furiosamente os cadernos. O rosto de Brenda May passou de pálido a acinzentado. Suas mãos se fecharam em punhos, os nós dos dedos brancos. Ted Peterson prosseguiu implacável. Além disso, meritíssimo, temos provas das tentativas ativas da Sra. Miller de fraudar o Sr. Miller. E, em seguida, apresentou as fotos da investigação de Stan, mostrando Brenda May e Chet Riley. Depois vieram os documentos financeiros, o resumo fabricado que Frank havia omitido, que Brenda May havia fotografado e enviado. E então, as gravações. O tribunal mergulhou num silêncio arrepiante enquanto Ted reproduzia trechos de áudio. A voz de Brenda May, clara e fria, discutindo os bens financeiros de Frank com Chet Riley. Seus comentários cínicos sobre a gravidez falsa, como ela seria seu passaporte para um acordo maior. Seu riso, casual e cruel. Gary Benson, vermelho de raiva, levantou-se de um salto. Objeção, meritíssimo. Isto é boato. Isto é calúnia. A juíza Martha Reis ergueu a mão, interrompendo. Sua expressão era sombria, sua boca uma linha fina e rígida. Indeferido, Sr. Benson. O tribunal ouvirá todas as provas relevantes para a dissolução deste casamento e as alegações de fraude. Brenda May tremia visivelmente. Seu cabelo, impecavelmente penteado, parecia subitamente despenteado. Seus olhos percorriam freneticamente a sala, de Frank ao juiz, até os rostos horrorizados na galeria. Sua compostura havia desaparecido completamente. Ela parecia totalmente arrasada, não pela tristeza, mas pelo desmoronamento de sua elaborada farsa. A juíza, embora paciente, manteve o olhar severo fixo em Brenda May, observando o completo desmoronamento de sua narrativa cuidadosamente construída. Frank, sentado à mesa da defesa, manteve sua expressão impassível. Por dentro, sentia uma satisfação silenciosa, uma sombria sensação de justiça finalmente sendo feita. Os sussurros na galeria, os rabiscos furiosos dos jornalistas confirmavam. A percepção pública de Frank, inicialmente visto como o vilão desta saga, estava mudando drasticamente. A juíza Martha Reis, com voz firme e inabalável, proferiu sua sentença final. Ela se posicionou decisivamente a favor de Frank. O acordo pré-nupcial, documento que Brenda May havia anteriormente descartado como ridículo, foi mantido em sua totalidade. Brenda May receberia exatamente o que estava estipulado, sem qualquer reivindicação adicional que tivesse feito. Em suas considerações finais, a juíza condenou as ações de Brenda May como uma tentativa calculada e flagrante de fraude, indicando que outras consequências legais por perjúrio e fraude eram prováveis. Frank saiu do tribunal, o burburinho da mídia soando como um zumbido abafado em seus ouvidos. Jornalistas clamavam por sua declaração, suas perguntas incisivas e ansiosas. Ele não ofereceu nada, apenas um silêncio digno. Ele não era mais uma vítima, era um sobrevivente. O processo de seguir em frente de verdade começou então, o lento e deliberado desvencilhar de sua vida do elaborado engano de Brenda May. Algumas semanas depois, ele voltou dirigindo para o rancho no Texas. A poeira ainda estava lá, a imensidão silenciosa da terra inalterada. Mas desta vez, ele sentiu uma paz diferente, uma calma serena o envolvendo. Caminhou pelos campos pensando em Hank Miller e pela primeira vez sentiu uma reconciliação, uma compreensão de seu próprio caminho, mais clara do que nunca. Ele reconstruiria sua vida, marcado por cicatrizes, mas mais forte, em terreno honesto. A juíza Martha Reis, com voz firme e inabalável,
proferiu sua sentença final. Ela se posicionou decisivamente a favor de Frank. O acordo pré-nupcial, documento que Brenda May havia anteriormente descartado como ridículo, foi mantido em sua totalidade. Brenda May receberia exatamente o que estava estipulado, sem qualquer reivindicação adicional que tivesse feito. Em suas considerações finais, a juíza condenou as ações de Brenda May como uma tentativa calculada e flagrante de fraude, indicando que outras consequências legais por perjúrio e fraude eram prováveis. Frank saiu do tribunal, o burburinho da mídia soando como um zumbido abafado em seus ouvidos. Jornalistas clamavam por sua declaração, suas perguntas incisivas e ansiosas. Ele não ofereceu nada, apenas um silêncio digno. Ele não era mais uma vítima, era um sobrevivente. O processo de seguir em frente de verdade começou então, o lento e deliberado desvencilhar de sua vida do elaborado engano de Brenda May. Algumas semanas depois, ele voltou dirigindo para o rancho no Texas. A poeira ainda estava lá, a imensidão silenciosa da terra inalterada. Mas desta vez, ele sentiu uma paz diferente, uma calma serena o envolvendo. Caminhou pelos campos pensando em Hank Miller e pela primeira vez sentiu uma reconciliação, uma compreensão de seu próprio caminho, mais clara do que nunca. Ele reconstruiria sua vida marcado por cicatrizes, mas mais forte, em terreno honesto.